Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um curso, ou seja, mais uma aula de discipulado com homilética. E agora a gente vai ler a palavra devocional, tá? Vamos ficar de pé e vamos ler a leitura oficial que se encontra em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, seguindo-se a leitura. E capítulo 3 é 17. Pronto, acharam? Tem que ficar daqui, ó. Quem sabe está ajudando aqui as outras pessoas, tá? Isso acontece nos cultos. Nos cultos, nós temos que ajudar as pessoas que não têm muita experiência com a Bíblia ainda. Aí você vai lá e observa quem está com dificuldade e ajuda aquela pessoa. É no Antigo Testamento, Ezequiel. Voltando de Mateus, você acha mais rápido, porque a gente vai passar pelos pequenos profetas, Menor e vai achar. Voltando de Mateus, nas costas de Mateus, você vai voltando e acha Ezequiel mais fácil, para quem não sabe. Se for do meio, você acha Jeremias, depois de Jeremias, aí você vai achar Ezequiel. Acharam? Diz assim o texto sagrado. 3,17. Aí, está marcando. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, fale conosco, meu Deus. Amém. Podem sentar. Amados, nós lemos aqui um texto que Deus, Ele fala com o profeta Ezequiel. Agora, devemos atentar bem para essa palavra. Por quê? Porque Deus, Ele chama Ezequiel e coloca uma responsabilidade muito alta sobre Ezequiel. E que responsabilidade é essa? A de
corrigir, a de condenar o erro, a de protestar contra o pecado. Deus diz para Ezequiel: não aceite o pecado, e quem você vê no pecado, avise. Então, o Senhor começa dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia. Filho do homem. Ou seja, Deus já começa dizendo que Ezequiel, ele é mortal. Por que ele é mortal? Porque ele é filho do homem. Então, a própria Bíblia diz que o homem nascido de mulher tem muito pouco tempo e de muita inquietação. Então ele vai viver pouco tempo. E a Bíblia deixa bem claro que do qual o homem veio e ao qual ele tornará. Então a gente vê que o Senhor diz: filho do homem. É como se Deus estivesse dizendo assim: ô mortal, mostrando a fraqueza de Ezequiel, mostrando que ele é falível, mostrando que ele é mortal, mostrando que ele é uma pessoa finita, não infinita, mas finita, uma pessoa que tem fim no que diz respeito à sua carne, à sua natureza. Então, o Senhor chega e diz: filho do homem, eu te dei por atalaia. Ou seja, Deus está dizendo que Ezequiel, você é o meu atalaia. Quer dizer isso aí. Atalaia era um tipo de vigilante. Isso ainda existe hoje. Por exemplo, quando você passa no presídio, aí você vê aquelas guaridas lá em cima, né? E aqueles homens dentro armados, né? Não se chama mais atalaia, mas no tempo de Ezequiel, esse era o nome dado a essas pessoas que eram vigilantes do muro. Então, Deus está dizendo aqui para Ezequiel: eu te dei, ou seja, eu te chamei, eu te coloquei como atalaia. E qual é o serviço de um atalaia? Olhar. É tudo que ele faz, olhar. O serviço dele é vigiar, observar. Então, o atalaia, ele ficava em cima do muro, em um lugar estratégico, aonde ali ele via quem vinha e quem saía. E o atalaia, ele tinha uma trombeta. Essa trombeta poderia ser também de chifre, e ele se utilizava dessa trombeta para avisar as pessoas de dentro da cidade, porque toda a cidade ela era murada e tinha portas. Então ele ficava em cima do muro com a trombeta, e quando ele via quem estava vindo, ele identificava só no olhar quem era que estava vindo. Então, de acordo com o que ele identificava que estava vindo, ele soava a trombeta. Então, quem estava dentro da cidade entendia quem estava chegando do lado de fora. Esse era o serviço do atalaia. E a palavra atalaia em árabe quer dizer aquele que olha. E entenda bem, tudo que vinha ao encontro da cidade, o atalaia olhava, identificava e de acordo com o soar da trombeta dele, quem estava dentro da cidade entendia de imediato o que estava acontecendo fora. Estava vindo o inimigo, aí ele já soltava a trombeta, o povo já se armava lá dentro, já se preparava para a batalha. Estava vindo a carruagem de um rei, ele já soava a trombeta, tinha aquela forma de soar e tinha aquela quantidade de soar a trombeta. Então o povo já entendia pelo soar da trombeta o que estava para acontecer. Então Deus está dizendo: olha, eu te chamei para ser um atalaia. Então, quem é esse atalaia? É só Ezequiel? Não. Hoje todos nós somos este atalaia.
nós somos um atalaia. Por quê? Nós fomos chamados por Deus para olhar, para observar, para ir ao encontro do pecador e dizer para ele: você está errado, você está no pecado, você tem que deixar o pecado, tá? E Deus nos deu até algumas linguagens, ou seja, algumas palavras para ele usar. Por exemplo, a gente vê que lá no livro, na carta Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é... Então, está bem claro, se o homem continuar no pecado, ele vai morrer. Se o ser humano continuar no pecado, vai morrer. Então, amado, eu te dei por atalaia. Então, cada um de vocês é um atalaia. Até os menininhos, as menininhas são atalaia. Eu me lembro de uma menininha que foi levada cativa de Israel pelo exército assírio, que Naamã era general, e ela ficou na casa de Naamã, lá a serviço da esposa de Naamã. E ela era uma atalaia, aquela menina, porque ela disse: se o meu senhor, que é Naamã, né, patrão dela, fosse a Israel, lá tem um profeta que o restauraria da sua lepra. Então aquela menina, ela era uma atalaia de Deus. Ela mostrava a saída para o pecado, ela mostrava a saída da situação que a pessoa se encontrava. Então todos nós somos esse atalaia. Você não pode se calar. Você não pode ver o defeito de A e B e ficar: oxe, o que é que fulano está fazendo? O que é que esse fulano está fazendo? Não, você tem que orar a Deus, pedir a Deus uma oportunidade de chegar até aquela pessoa e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, tá? Dá uma palavra para aquela pessoa, para que aquela pessoa venha entender que ela está no erro, que ela está no pecado e que ela precisa se converter. Então, aí o Senhor diz agora aqui: eu te dei por atalaia e eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca, né? Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então quer dizer, o que é que você vai falar, você como atalaia, o que é que você vai falar para as pessoas que estão no pecado? Você vai falar aquilo que você tem ouvido da boca de Deus, certo? Deus não fala aqui na igreja, tá? Então, o que é que sai da boca de Deus? O que sai da boca de Deus é o quê? A palavra. Isso aqui não é a boca de Deus não, tá bom? Tem gente que diz que a Bíblia é a boca de Deus, não é? Tá? A Bíblia é a palavra de Deus, certo? Tem pessoas que dizem que a Bíblia é a boca, não é, porque tem Bíblia que a turma bota peito dentro, bota espelho, bota dinheiro, enche de papel, coloca um lápis. Que boca é essa? Então a Bíblia não é a boca de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, então, ó, aí ele faz: tu da minha boca ouvirás e os avisarás. Então o que é que você tem que fazer? Atentar para o que sai dali, ó. Aonde é o muro daqui? O muro daqui aonde? Olha ali o muro. O muro é ali. E o atalaia? O pregador. Entendeu? O pregador está no lugar mais alto da cidade. E dali ele consegue ver o que está vindo, se é bom ou se é ruim. E dali ele soa a trombeta. O que é a trombeta? A boca. E quando ele soa a trombeta, vocês que estão dentro da cidade já entendem o que é que está vindo lá fora. Quem entendeu, diga amém. Amém. Certo? Então, eu te dei por atalaia, tu da minha boca ouvirás e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus está dizendo que se você vê alguém, que você tem a oportunidade de falar com aquela pessoa, dá uma palavra de salvação para ela,
e você não falar, e aquela pessoa morrer perto de você, Deus está dizendo: eu vou cobrar de você, eu vou requerer de você. Meu Deus do céu, isso é terrível. É por isso que a gente não pode se calar e não pode guardar o que a gente recebe aqui para a gente só. A gente tem que distribuir o que a gente recebe aqui. De graça recebeste, de graça dá. Certo? Então, nós temos que levar esta palavra que nós aprendemos aqui adiante. Então ele diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requerei de você. O senhor morreu, aí Deus vai requerer o sangue da tua mão. O sangue é o quê? A vida. Deus vai contar de você porque você não aleitou aquela pessoa. Então me livre, eu estou fora dessa. Todo mundo que estiver à minha volta vai ouvir a voz de Deus. Eu vou falar para a pessoa, vou convidar para a igreja, tá? Às vezes você é evangelista convidando a pessoa para a igreja, vai saber, porém, uma coisa, entendam bem uma coisa. Uma das maiores pregações é a sua vida. A sua vida. Como é que você tem sido dentro de casa? Como é que você tem sido no seu trabalho? Como é que você tem sido na sua vizinhança? Tem crente que o vizinho odeia ele. Tem crente que o vizinho nunca vai ser crente, porque o testemunho que ele dá é horrível na vizinhança. E nós temos que ter um bom testemunho onde nós estivermos. E tem mais: você que é cristão, aprenda a perder para poder ganhar da parte de Deus. Aprenda a perder para poder ganhar da parte de Deus. Se você perder por amor a Cristo, Deus vai te recompensar tremendamente. Você pode dizer: Senhor, eu perdi, não está valendo, mas foi por tua causa. Ele vai te restituir. Eu já perdi muito. Mas eu disse para ele: Senhor, só fiz isso por sua causa. E ele, me dá de volta. Então, não vai dizer assim: eu estou no meu direito. A verdade tem que ser dita. Nem sempre. Ainda que você tenha a verdade, nem sempre ela deve ser dita. Às vezes tem que se aguardar o momento exato para se falar a verdade. Tem gente que, porque está na verdade, ou com a palavra da verdade, está se sentindo na razão, aí acha que tem também o direito de falar na frente de todo mundo. E não é assim, isso é escândalo. Então nós, como cristãos, temos que ser educados, passivos, gentios, delicados, amáveis, tá? Perdoando. Por quê? Isso aí vai fazer com que a gente ganhe almas e também com que a gente seja abençoado por Deus na nossa vida secular, que é essa vida que a gente vive, material. Então, entenda bem, o seu testemunho é muito importante. Cuidado. Tem jovem que ela é cristão dentro da igreja, mas na escola não é, porque o testemunho é horrível. As conversas com as amigas, as próprias amigas, às vezes nem acreditam que ela é uma cristã. Por quê? Porque ela não é um cristão? Porque as conversas que ela fala, a linguagem dela, massa meu, fica olhando assim. Às vezes tem gente que fala é verdade por pornografia. Está entendendo? Isso não é para a gente estar falando. Tem outros que falam: eu estou arretado. Também não é para falar. Isso é linguagem mundana. Você pode dizer que está irritado. Arretado não. Tá? Então, tem algumas linguagens que o cristão não deve usar, porque é do mundo, é bagagem do mundo, é coisa que envergonha, que nos faz parecer com o mundo, que entristece o Espírito Santo e que impede as bênçãos de Deus de vir sobre a nossa vida. Por quê? Quando a gente assim age, a gente causa escândalo em quem está próximo de nós. E o mundo, ele sabe quem é
e quem não é. Eu já vi vários casos de irmãos dão um pequeno erro, se dão uma palavrinha, qualquer vacilozinho, aí alguém diz assim: ei, irmão, pode não, viu? Está entendendo? O mundo, até o mundo sabe quando a gente erra, até o mundo está pronto para nos corrigir. O mundo sabe da verdade, mas não aceita ela, prefere a mentira. Então, igreja, Deus vai requerer de nós se a gente não falar. Então, para que você tenha mais sucesso no seu falar, tenha também um bom testemunho. Às vezes, irmão, eu estou com razão, mas eu deixa eu falar. Não pode. Não pode. Eu já passei por situações, meu Deus do céu. Eu estou há 17 anos sofrendo com um camarada que ele levantou um prédio atrás do meu comércio e todo mundo que mora ali quebra minha telha. Quando chove, é um prejuízo terrível que eu tenho. Já chamei ele, já mostrei, ele já sabe da realidade. Mas se o cara não resolveu, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Vai para a polícia. Não, eu estou orando. E vai chegar um dia que eu vou dizer assim: Deus, eu já disse para Deus, eu vou vender esse ponto aí, só para não ter que fazer outras coisas. Ir na justiça. Por quê? Eu não quero estar em justiça, eu não quero estar em delegacia, eu não fui chamado para isso. Eu quero ganhar alma, ganhar vida. A delegacia do crente é no quarto, de joelho. Entendeu? Então é melhor você perder. Então eu forro com plástico dentro, de vez em quando o suco troca uma telha, ajeito. Estou aí, estou nem preocupado. Perdi o forno, perdi muitas coisas, tive vários prejuízos. E ele, pronto. Só sei que isso aí vai servir para ele no futuro. Porque ele está plantando uma semente má. E ele vai ter que colher depois. E não é eu que vai dar o crescimento dessa semente, não. Ele mesmo que está dando. Então, o tempo ele vai colher. Então, se eu puder ajudar ele, eu ajudo. Se eu puder dar uma palavra para ele, eu dou. Certo? Então, entendamos que Deus vai requerer de nós. Então, ei, começa logo a cuidar do teu testemunho, tá bom? Testemunho. Já pensou? Às vezes eu fico vendo. Eu vi um dia desse, uma menina indo para a igreja dela com short jeans. Um short jeans em pleno domingo. Não é porque ela só tinha aquele. Ela foi por querer mesmo. Foi uma coisa que ela só tinha aquela roupa. Deus entende quando a pessoa só tem aquela roupa. Mas não, eram pessoas já que têm condição. Mas foi com um shortinho. E aí? Essa pessoa vai dar uma palavra para o mundo vai aceitar? Não vai. Não vai. Você está igual a gente, você quer falar o que para a gente? Igual a gente. Então, nós temos que mudar não só por dentro, mas também por fora. Certo? Temos que ser diferente do mundo. O mundo está aí, acompanhando os modismos, a mídia, são escravos da televisão. Nós não. Nós somos servos de Jesus Cristo. Tá? Não podemos estar envolvidos em negócio de pince, nem tatuagem, tá? E muitas outras coisas que o mundo tem criado aí para que a pessoa venha praticar o que? Mexer, agir contra o seu próprio corpo, cortar o seu corpo, furar o seu corpo, desenhar o seu corpo. A Bíblia diz que o corpo que ele tem não é da gente. Ou não sabeis que não sou de vós mesmo? Está lá em 1 Carta aos Coríntios 6, 18, 19, 20, você vai ver que nós não somos de nós mesmos. Tudo que a gente tem é emprestado, a gente vai ter que dar conta de tudo. Então, zela pelo teu testemunho. Se você já tem uma tatuagem, tem pessoas que estão nos assistindo, já tem uma tatuagem, tudo bem, tem, fez quando não tinha conhecimento. Não pode fazer agora, depois de obter o conhecimento. Bom, eu tenho muitas coisas que a gente fez quando estava no mundo, agora aqui não, aqui é diferente. Aqui a gente tem que ser diferente porque agora o nosso mundo é para cima, antes era para baixo. Agora a gente está indo para cima. E para cima
vai ter muitas tentações, muitas coisas que podem nos atrair e nos desviar. Então a gente tem que estar vigiando, tá bom? Então vamos lá. Para que você tenha sucesso nas suas palavras quando falar, é necessário que você tenha um bom testemunho, tá bom? Porque senão isso vai fazer com que as pessoas não ouçam você, tá? Você não vai ter também autoridade para chegar diante de ninguém e falar, dar uma palavra, e aí essa pessoa vai se perder e Deus vai querer de você. Agora imagina Deus dizendo: fulano, aquela alma morreu por sua causa. O que é que você vai dizer para ele? E agora? O que é que você vai dizer para Deus? Deus te deu todas as ferramentas. Te deu saúde, te deu o Espírito Santo, está te dando a palavra, a sabedoria que Ele não pode pedir porque Ele disse que dá e não lança em rosto. Ele tem te dado tudo o que você precisa para fazer a vontade dele, que você não está fazendo. E aí? O que é que você vai dizer para Ele? E outra coisa, se a gente assim não faz como Deus manda, que autoridade nós temos para chegar diante de Deus e dizer: meu Senhor, me perdoe, me dá isso, me dá aquilo? Não, nenhuma. Ele não vai dar. Não vai dar porque a gente está no pecado da desobediência. Para que a gente tenha livre acesso a Deus, a sala do Senhor da graça, a gente precisa chegar com confiança, liberdade de coração, transparência de coração, tá? Dizer para Deus: olha Deus, está aqui, tudo que eu sou, eu entrego nas tuas mãos. É confessar para Deus, é dizer para Deus: olha Deus, eu errei aqui, errei ali, eu fiz isso, não está certo, eu reconheço, não quero fazer mais. É dizer para Ele: estou com esse pensamento, tenho vontade de fazer aquilo, fiz assim. Converse com Ele, conte para Ele, que Ele não vai espalhar para ninguém, vai ficar indo você e Ele ainda vai lhe perdoar. Agora, se você não conta, vai ficando lá dentro junto, os segredinhos, os pensamentos, as intenções, as rasvinhas, as coisinhas imundinhas, vai ficando lá dentro, daqui a pouco você está fora da igreja e nem percebe. E tem até aqueles muitos que saem e ainda procura alguém dentro da igreja para ocupar, dizer: eu saí por causa de A e de B, quando não foi. A pessoa estava a fim de sair mesmo, agora queria uma desculpa. Está entendendo? Então, ninguém tem culpa se alguém se desviar, porque ninguém tem o poder de lhe desviar da presença de Deus. Quem tem esse poder? Nem o diabo, que é poderoso, não tem esse poder de nos desviar. Isso aí pertence a nós mesmos. Nós é que escolhemos ir para o céu ou ir para o inferno, servir ou não servir a Deus, certo? Então, ninguém pode me desviar daqui, ninguém pode me tirar daqui. Foi Deus que nos colocou aqui, tá? Nem pastor, ninguém pode tirar daqui. A própria Bíblia diz: o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. O apóstolo Paulo disse: olha, nem a morte. Então, amados, pense direitinho. Deus te colocou aqui, permanece aqui, seja fiel a Deus, obedeça a Ele, viva a palavra, pratique a palavra, exerça a palavra, certo? Pregue a palavra, fale da palavra, e você vai ver, você vai ser tão abençoado na terra, e as bênçãos não vão vir só sobre você, elas vão se derramar em tua volta e vai alcançar teus parentes, teus filhos, de um modo geral, a tua parentela, certo? Você começa a ver salvação. Então, eu te dei por atalaia, avisa, tá bom? Avisa as pessoas, porque senão Deus vai querer de mim e de você. Agora, vê bem, Isaías 59, Isaías 59, você volta para trás aí, desse aqui. Você vai contar Jeremias, depois Isaías voltando. Isaías 59. Primeiro diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Nem o seu ouvido o quê? Agravado, que quer dizer fechado,
para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não o quê? Entendeu? O que é que o pecado faz? A desobediência faz? Nos impede de receber as bênçãos de Deus. Ou seja, a gente fala e Deus não atende. Ele escuta. Ele está dizendo que eu não sou bobo? Ele está dizendo que eu não sou bobo, não. E ele nem soa a mão mirrada, não. Minha mão está estendida para salvar. Mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? É falta de respeito aos direitos alheios. Tanto pode ser um com o outro, como pode ser a gente com Deus. Então, devemos nos respeitar, devemos nos amar, devemos procurar servir uns aos outros, devemos procurar sentir a falta um do outro. Isso é amor pelos irmãos. Eu gosto quando chega o irmão comigo e diz: ô pastor, fulano e tal, não veio mais. Eu estava até desapercebido, porque é tanta gente, pode passar. E aí, foi bom demais. Tá certo, é mesmo, me lembro. Então, isso é bom, isso ajuda o ministério, ajuda o pastor, entendeu? É bom quando alguém até dá uma dica acerca da pessoa, alguma coisa que aquela pessoa sofreu ou falou. Pode ser que alguém da própria igreja ofendeu aquela pessoa e o pastor nem sabe, e ela foi embora. Mas você viu, aí você diz: pastor, aconteceu um fato aí, eu vi fulano ofendendo ciclano. Estou dizendo para o senhor, mas fica só aí para gente. Eu digo: tudo bem. Aí eu já vou o quê? Resolver aquela causa. Isso não é fofoca, isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo, tá? Isso aí é zelo. Quando você está avisando que alguém está no pecado, então você está avisando para a autoridade, ao pastor, para ele resolver o que compete a ele também, se já estiver nesse grau, né? Então, temos que ter esse cuidado. Aí ele diz aqui assim, mas assim, aí ele diz assim, verso 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de o que? Iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Vê? Mentira, falsidade, iniquidade, meu Deus, é muito pecado junto. E sangue, mancha de sangue na mão. Que mancha de sangue na mão é essa? É justamente a falta de amor para com os outros. Está entendendo? É a falta de amor para com os outros. Isso mancha as nossas mãos de sangue, de maneira tal que a gente não tem autoridade, não recebe nada de Deus, porque Ele nos ouve e não nos atende. Por quê? São pessoas que negligenciam. Por exemplo, imagina, no dia de evangelismo da sua igreja, você fica em casa assistindo televisão, podendo sair. E aí? Imagina um dia de evangelismo, onde tem pessoas para ser visitadas, almas para serem resgatadas, e você, podendo vir, não vem. Ou seja, que amor você está demonstrando pelas almas perdidas? E que obediência é essa a Deus que eu não conheço? Deus também não tem esse tipo de obediência, quando a gente pode fazer e não faz. Tá? Então entendamos que para se evangelizar não precisa ter curso de teologia ou bacharel ou ser doutor em Bíblia. Basta você dizer: Jesus te ama e tem um plano lindo na tua vida. Você aceita a literatura. É simples. Claro que o pastor não vai pegar você e jogar no meio dos lobos sem você ter alguém para lhe auxiliar. É isso que a gente faz, a gente separa, bota um varão para cada um, tá? Um mais experiente, com o outro menos experiente, que é para justamente quando chegar a hora de alguém pedir uma palavra, aí ter alguém para dar uma palavra e explicar. E você vai estar evangelizando como? Ali, fazendo, ali estando no grupo, e ao mesmo tempo, enquanto o irmão está dando a palavra, você está orando, dizendo: Deus, repreende todo mal, quebrando esse coração, meu Deus, salva essa alma. Mostra o teu poder agora, Senhor. Convence ele, Espírito Santo. Está ali, orando. Tá? E aí, Deus é grato. Então, que esse espírito de evangelismo,
Ele entre em cada um de nós e permaneça para sempre, até o dia da nossa partida. Porque é aí que a gente prova que ama e que obedece o Senhor. A pessoa que não evangeliza não está demonstrando verdadeiro amor. Agora, é claro, tem aqueles que não podem andar porque tem enfermidade, tem aqueles que estão com problema de saúde, não podem. Deus está vendo e o pastor deve saber para também entender, porque senão o pastor vai achar que você está se ocultando. Bom, porque isso é um dever de todo cristão, não é só do pastor. Para você ter uma ideia, o pastor não é nem para evangelizar. Eu evangelizo durante o dia todo, mas eu não é nem para sair para evangelizar. Eu saio porque eu gosto e porque também a igreja aqui está conversando, precisa de ajuda. Mas o pastor é para cuidar da administração da igreja, porque pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Entendeu? Agora comigo não tem isso não, eu faço tudo. Eu lavo o banheiro, eu falo, se precisar eu faço tudo. Graças a Deus, Deus tem cuidado pessoas para nos ajudar. Mas eu faço qualquer coisa que precisar na igreja. E principalmente a obra de evangelismo. O pastor é para visitar. Quando eu tenho um presbítero ou um diácono, aí o pastor ele vai fazer uma visita, alguém que está afastado. Tá? Então o pastor ele tem um tipo de trabalho específico na igreja, mas no meu caso eu vou e evangelizo. Eu gosto de visitar, eu gosto de buscar. Tá? E eu tenho visto que muitos têm negligenciado essa área. Eu tenho visto muitas pessoas desviadas que precisam da palavra de um pastor, precisam da visita de um pastor, né? E graças a Deus aqui tem algumas pessoas que estavam lá, esquecidas, desprezadas, ovelhas que produz. E eu fui lá e Deus, através de mim, trouxe essa pessoa para cá. E está aí frutificando. Tá? Então, a senhora disse que ele estava conversando com a amiga da mãe dela. E o amigo da mãe dela que é evangélica perguntou se ela evangelizava. Ela disse que evangelizava. Aí ele disse que na igreja isso estava errado, porque na igreja dele só evangelizava quem já era formado em curso de bacharel. Aí ela queria saber o porquê. Porque isso aí é uma questão da igreja dele. Jesus, quando chamou lá em João, em Marcos 16 e 15, ele não disse, olha, faça um curso e depois vão evangelizar. Ele disse assim, portanto, ide e pregai o evangelho. Certo? Então, quando você recebe a Cristo, você já tem um testemunho para dar. Você foi salvo, foi liberto, isso aí já salva já. A sua diferença, a sua mudança de vida já é uma pregação, certo? Então, tem igrejas que elas agem dessa maneira. Mas imagina você fazer um curso, até você terminar um curso de bacharel para poder evangelizar quando a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração, que você escuta todo dia. Entendeu? Então, temos que falar desse amor. Teve dúvida? Olha, meu irmão, eu não posso nem te responder agora, mas eu te digo uma coisa, amanhã eu te respondo. É isso, né? Eu vou trazer a resposta. Procura o pastor, vá lá, procura livro, faz alguma coisa, você vai ter a resposta para daquela pessoa. Tá bom? Então, isso aí é bom que a pessoa tenha conhecimento, é bom, mas nós não necessitamos disso necessariamente para evangelizar. É só ter amor no coração. Uma certa vez, o camarada estava pregando para uma senhora que perdeu o filho assassinado. Aí pregava de Gênesis a Apocalipse. E ela diz assim, onde é que estava esse Deus quando meu filho estava sendo assassinado? Quando mataram meu filho e ele, de Gênesis a Apocalipse, ó. Ele não, porque assim, tome. Aí tem uma senhorinha idosa, analfabeta, mas ela estava ligada no céu. E ela tome do irmão, e o irmão era a Bíblia, o irmão era a Bíblia, tome a Bíblia dela. E ela, nada, meu filho morreu, e ele não fez nada, onde é que ele estava? E o irmão, tome palavra, e terminou tendo que ir embora, no caso, né? Terminou, certo, tá certo. Só não quer Jesus, né? Aí a irmãzinha disse, olha, eu poderia dar uma palavra para ela? Aí sim, pode dar. Aí ela chegou assim, ó, bem assim,
Olha, moça, eu quero lhe dizer que Deus, Ele estava no mesmo lugar. Na hora que estavam matando seu filho, Ele estava no mesmo lugar que Ele estava quando mataram dele. Ele estava no mesmo lugar quando nós matamos o filho dele. Aí ela olhou assim, ó. Aí os olhos abugalhou, a lágrima desceu e ela, ó, teve que ceder. Porque tem gente que quer culpar Deus quando quem matou foi os seus próprios pecados. Não é verdade? E a Belinha, com uma palavra derrubou o gigante. Porque ela estava ligada no céu. Ela tinha oração, ela tinha jejum, ela tinha unção, ela tinha obediência, ela tinha temor, amor a Deus. Isso juntando, irmão, faz uma explosão terrível na terra. E o gigante tem que cair. Entendeu? Então, sejam assim. Ora mais no teu quarto. Fala com Deus. Já falou com Deus hoje? Fala com Deus. Porque Deus, eu quero ser meu filho, eu quero pregar, eu quero que almas ganhem através de mim. Eu quero que, Senhor, eu quero que o Senhor me use para ganhar almas. Sabe qual é a maior marca de um homem, de Deus na vida de um homem? É alma e salva. É alma. A própria Bíblia diz que quem ganha almas sabe. Existe um presente além de todos os presentes que Deus vai dar para quem ganha alma, para quem investe no crescimento do reino de Deus e ganha alma. Então, irmãos, para terminar, nós vemos aí que o Senhor disse que as manchas, não, eles oravam, não era tudo. Então, se você não faz o que Deus lhe manda fazer, se esconde, e dá um timbre do pastor, saída pela direita, que Deus me diga, né? Aí vai falar, saída pela esquerda e é quando eu quarto da manhã, tá. Aí na quinta, aí no domingo está na igreja e ainda quer oportunidade, ó. Se oportunidade é para quem está na obra, trabalhando. Sabia disso? Entendam todos nós. A oportunidade, prioridade de receber oportunidade é para quem está trabalhando na frente da obra. Depois desses, os demais. Ou então, a gente dá uma prioridade a um visitante que vem de fora. Não desprezando os demais, todo mundo vai ter oportunidade, mas a prioridade é de quem faz a obra. Certo? Porque vocês já viram, vocês sabem muito bem, muitas pessoas que estão aqui sabem, que tem gente que passa a semana toda e não está nem aí, no domingo chega na igreja. Quer cantar, quer oportunidade. Eu vi, eu estou aqui. Ou seja, para aparecer. A gente tem que aparecer no evangelismo, é nos ensaios. A gente tem que aparecer nas obras de necessidade, visita aos enfermos, campanha de arrecadação de alimento, trazer para a igreja. É aí que a gente tem que aparecer, irmão. Aí o próprio Deus vai criar a situação para que a gente apareça, para que a gente tenha oportunidade. Ele mesmo vai nos exaltar. Então, ó, vamos agir assim. Guardem esse curso. É para vocês aprenderem a serem diferentes, para mostrar a diferença. Quando vocês terminarem esse curso, vocês vão estar com um novo comportamento, um novo conhecimento. Não vai ser tudo, mas vocês vão ter algo a mais da parte de Deus. Amém? Então, seja uma atalaia de Deus, obedeça a Deus, faça a vontade dele, porque vão vir sobre você ricas bênçãos da parte de Deus. Amém? Vamos entrar na apostila, senão